Assim, tem enormes contribuições para a ciência, a tecnologia e a engenharia no Brasil. Foi presidente da Agência Aeroespacial Brasileira, diretor de área do CNPq, diretor da FAPERJ. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite da professora Juliana para fazer essa apresentação e tenho enorme prazer de estar com vocês, esses estudantes, apesar dessa ser uma disciplina eletiva, se eu não me engano, mas sendo eletiva, ela de fato congrega pessoas que têm interesse em ouvir um pouco sobre o assunto a que se refere o grande tema, né? E o grande tema é a evolução da engenharia no Brasil, e eu quero contar para todos vocês um pouco da história. E pelo menos eu participei por um período bastante longo, né? Eu me formei em 1959 na Escola Politécnica, na realidade chamava-se Escola Nacional de Engenharia, né? E ela funcionava no Largo São Francisco. Esse campus onde vocês estão agora era praticamente desconhecido, mas eu vou falar um pouco disso também ao longo da palestra. Então vamos começar, vamos girar a nossa conversa sobre conhecimento, educação superior e pesquisa, né? O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos e qual é a nossa contribuição, qual é a contribuição dessa escola de engenharia que vocês estão participando hoje, né? Inclusive com a pós-graduação. Um pouco da nossa história. Antes de 1965, foi a época em que eu vivi, né, como formado, e antes de entrar para a COP, me formei em 59, estive trabalhando nas empresas, né, de engenharia civil, me formei em engenharia civil, estruturas, até o ano de 66, 67, quando começou a engenharia civil, mecânica, etc., na COP. Bom, mas antes disso, o que eu quero dizer para vocês é que eu fiz um curso de engenharia que foi exclusivamente um curso tecnológico, um curso de técnico. Eu não estava numa universidade, aliás, não tem universidade no Brasil, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu estava numa escola técnica de engenharia muito boa, excelentes professores, né? Ninguém de tempo integral, vocês que estão participando agora, né, dessa nova era, eu não tinha engenheiro mesmo, não tinha nenhum tempo integral. Ao tempo integral tinha alguns na matemática, o Maurício Matos Peixoto, que morreu há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, com um excelente matemático brasileiro. Ele era do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e dava cursos, e era professor catedrático de Mecânica Racional, já mudou de nome até. Então, era ele e os seus auxiliares, né? O professor de Física era um engenheiro de fundações, e grande engenheiro, o professor Costa Nunes, também ele trabalhava, né, na sua empresa. Mesmo nessas áreas básicas, né, com exceção da matemática, nós não tínhamos nenhum professor de tempo integral. Eram excelentes engenheiros. E a engenharia civil era uma das mais prestigiadas. A maioria dos estudantes iam para engenharia civil. Depois, entre 65 e 90, começou a mudar o sistema, né? Então, nós começamos a ter começaram a ser implantados os cursos de pós-graduação, isso a partir de 63, 65, nos anos 67, 68, 70 foram um grande salto para pós-graduação em engenharia, que começou no Brasil e se espalhou rapidamente, digamos, começou na COP, né, e se espalhou rapidamente para o Brasil inteiro. Equipamentos de defesa começaram a ser produzidos, o programa espacial começou, computação começou nessa época, começou um programa de substituição de importações e um grande tema que foi um motor para o desenvolvimento da engenharia no Brasil, que foi a exploração em águas profundas, na Petrobras. Isso é importante porque isso estimulou muito a indústria naval, a indústria de equipamentos, códigos computacionais, deu um grande salto. A COP, né, pós-graduação em engenharia, principalmente engenharia civil, contribuiu muito para a exploração
de petróleo em águas profundas, de modo que houve uma cooperação enorme, universidade-empresa, né, que hoje tanto se fala, naquela década de 70, entre 70 e 90. Né. Nessa época surgiu também a ABCM, Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, foi fundada em 75, se não me engano, né? E os congressos brasileiros de engenharia mecânica, talvez vocês tenham já ouvido falar, os COBENs, agora tem o CONEM também, mas o COBEN, que foi o inicial, a cada 2 anos. O primeiro COBEN, ele, na realidade, na forma em que é hoje, ele se realizou na COP. Eu vou falar um pouco disso mais por fim. E a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas também foi criada, não é, nesses anos, 75, e hoje ela é extremamente importante para o país. Está havendo agora uma reunião da União Internacional de Mecânica Teórica Aplicada, a ABCM faz parte. Os professores da COP têm tido sempre um papel muito importante, né, nessa associação internacional, e hoje eu acho que teremos mais uma novidade, mais uma contribuição brasileira. O professor Guerra vai ser eleito, vai participar do Comitê de Congresso, é um comitê que organiza os congressos dessa associação internacional. É mais um brasileiro que está participando desse congresso. Nós tivemos grandes pessoas que contribuíram para isso, né? Eu também vou me referir mais ao fim sobre esse tema. E a Revista Brasileira de Ciências Mecânicas, que hoje é o Brazilian Journal, né, of Mechanical Science and Engineering, que é publicado pela Springer, mas com a editorial todo realizado pela ABCM. Então, foi uma época de grande progresso, tanto na indústria, né, como nas universidades. Entre 90 e 2003, né, isso continuou a se desenvolver com certas dificuldades, começou a haver grande progresso no programa nuclear brasileiro, né? Foram construídas as usinas de Angra 1, Angra 1 e começo de Angra 2, né? Também nessa época. O projeto, principalmente de caldeiraria e de tubulações, não da classe 1, mas uma classe logo abaixo, foi toda ela desenvolvida no Brasil, feita no Brasil, e uma grande empresa que trabalhou com isso foi a Promon Engenharia, que hoje já não existe mais praticamente, é uma pequena empresazinha em São Paulo. Ela era uma empresa enorme que tinha vários escritórios, principalmente no Rio e São Paulo. Eu participei dessa empresa nesse projeto das usinas nucleares, né? E começou a crescer muito também a agroindústria, né, que até hoje é uma atividade muito forte no Brasil. Entre 2003 e 2014, nós continuamos com um crescimento razoável, né, e a exploração de águas profundas ela evoluiu para o pré-sal, que é outro desafio também, e a COP novamente teve grande participação nesse desenvolvimento. O civil foi bastante importante nisso, né? E houve expansão desse setor elétrico, também a agroindústria continuou em grande evolução, não é? E nós tivemos uma grande expansão também do setor universitário no Brasil. Depois, então, aqui, mais com relação ao ensino superior, antes de 70 era de escolas profissionais. Entre 70 e 2000 houve, então, a tentativa, eu falo tentativa e depois eu explico um pouco isso, mas de implantação de universidades, o que eu quero dizer aí, professores de tempo integral, dedicando grande parte do seu tempo à pesquisa, né? Esse foi uma época muito importante também para o Brasil, né? Depois, entre 2000 e 2005, teve um grande salto no sentido de reconhecimento da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Nessa época, então, começou a haver uma convergência de disciplinas, né? Mais especificamente nas áreas de pós-graduação, nas áreas de pesquisa, e o Brasil participou muito bem dessa. Entre 2005 e 2016, eu chamo de criação da primeira universidade no Brasil, eu vou explicar por quê, e agora nós estamos numa época de desmonte, é terrível presenciar isso. Mas, de qualquer forma,
nós podemos dizer que em 70 a COP foi criada, a PUC também participou dessa pós-graduação, com o apoio da FINEP e um programa norte-americano para ajudar o desenvolvimento de pesquisa e programas de mestrado e doutorado no Brasil. Depois, no ano 2000, foi criado o Comitê Interdisciplinar da CAPES. Esse comitê é que promoveu muito a criação de programas interdisciplinares, avanço dessa interação do conhecimento na pós-graduação. Na pós-graduação, a interdisciplinaridade anda muito bem no Brasil, não é? Outras iniciativas como o IEA, mas depois nós falaremos nisso se houver tempo. E, em 2005, criação da primeira universidade brasileira, que é a Universidade Federal do ABC. Ela faz 15 anos agora. Eu digo que a primeira universidade brasileira pelo seguinte: quem entra na Universidade Federal do ABC entra para a universidade. Vocês, por exemplo, entraram para Escola Politécnica, área de mecânica. Vocês não entraram para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, vocês entraram para uma caixinha dessa instituição chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Na USP é a mesma coisa, Unicamp é a mesma coisa, Federal de Minas Gerais é a mesma coisa. As grandes nossas chamadas universidades, na realidade, não são universidades, porque elas não são universais. Os estudantes não entram para a universidade, eles entram para uma caixinha dessa universidade. Isso faz uma diferença enorme, como eu vou, pretendo, pelo menos, apresentar nessa hora que nós temos. De fato, vejam o seguinte: em 1920, nós fazemos agora 100 anos, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi criada como Universidade do Rio de Janeiro, né? Ela faz 100 anos e foi criada em 1920. O reitor foi esse senhor Benjamin Franklin Ramis Galvão, que tinha uma experiência na Europa, principalmente na França. A nossa influência francesa no início do século passado, na primeira metade do século passado, foi muito forte, né? E como ele tinha essa experiência toda de vivência universitária europeia, ele foi designado como primeiro reitor pelo ministro da Justiça da época, né? Esse senhor Ferreira Chaves. Bom, depois de um ano, em 1921, ele disse simplesmente o seguinte, tá aí mais para o fim: não errarei afirmando, pois, que a Universidade do Rio de Janeiro está apenas criada in nomine e, por esta circunstância, se acha ainda longe de satisfazer o desideratum do seu regimento, estimular a cultura das ciências, estreitar entre os professores os laços de solidariedade intelectual e moral e aperfeiçoar os métodos de ensino. Então, esse grande tema universitário, quer dizer, esse grande projeto universitário, ele não se realizou porque a nossa tradição, até naquela época e ainda hoje, não, em grande parte, era 3 grandes escolas: escola de engenharia, escola de medicina, escola de direito. E elas não se conformaram em descer dos seus pedestais e formar uma universidade. O que foi mais próximo de uma universidade, chegou a funcionar como universidade, foi a USP, nos anos 30, mas também acabou sendo desmontada e, de uma certa forma, prevalecem essas grandes 3 instituições, 3 escolas reunidas em torno de um núcleo, e esse núcleo se chama universidade, mas, na realidade, não é uma universidade de fato, né? Como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa, né? E coordenação universitária, a nossa produção científica, o nosso avanço foi muito bom. Em 59, digamos, nos anos 60, eu me formei e não tinha nada. Contribuição do Brasil para a pesquisa internacional, 0. Eu perguntava aos meus professores como é que eu sei dos avanços da ciência. Assinem revistas estrangeiras, alemães, francesas, americanas, alemães, vão por aí, e aí vocês vão saber das novidades. Bom, esse levantamento que é feito por, nesse caso, o National Science Foundation, nos Estados Unidos, né? Existem várias entidades que promovem essas classificações. Eu peguei uma dessas, né? Essa foi do
National Science Foundation e mostra ou apresenta o crescimento nos últimos 10 anos, em 2008 e 2018, das várias universidades, né, e como elas se colocam. Então, o Brasil está em 11º lugar no mundo. Isso não é brincadeira, isso não é fácil. Naturalmente, a China está em primeiro hoje, tanto pela quantidade de pessoas, que a China tem 1 bilhão e quase 200 milhões de habitantes, né? Mas ela, e com um grande investimento em educação, então passou em primeiro lugar. Depois, os Estados Unidos, a Índia também tem um grande esforço nessa área, Alemanha, Japão, Inglaterra, Rússia, Itália, Coreia, França, Brasil. Depois vem Canadá, Espanha, Austrália, etc. De modo que é preciso que vocês saibam disso e consigam dizer: nós podemos, nós somos fortes, nós saímos do zero e estamos nessa posição. Porque nem a Índia nem a China, em 65, saíram do zero. Já tinham grande tradição na área do conhecimento, né? Existem outros dados também, em termos de publicação. Aí é um dado que foi apresentado pelo professor Brito Cruz, que foi diretor da FAPESP por muitos anos, né, mostrando o crescimento das publicações no Brasil e aqui o crescimento das nossas citações. Às vezes falam muito, o Brasil tem tido um grande avanço nas publicações, mas tem poucas citações. Tem poucas citações em termos, porque a citação é como torcida, né? Quando um time pequeno é campeão, a gente não diz a torcida dele é pequena, né? Mas o time é que é campeão. Então, o Brasil é campeão e ele merece respeito, e isso tudo foi contribuição com muito sacrifício, né, de vários professores que estão aí junto de vocês, espalhados pelo Brasil em outras universidades. Esse é um outro dado, também para dizer que não foi só da National Science Foundation, isso aí foi preparado pelo Web of Science, a pedido da CAPES. Então, em termos de citações, né, aqui os critérios, aqui tem por áreas, etc., aqui é o global. Em termos de citações, a Universidade Federal do ABC, que tem 15 anos, está em primeiro lugar, 1,68. Depois vem São João del Rei, não é a USP, né, FRJ, depois Juiz de Fora, depois Sergipe, Pelotas, né? O FRJ está aqui, sei lá, em 7º lugar, depois vem a USP, depois o FMG, Campinas, depois a Unifesp, etc. De modo que universidades pequenas não são, na realidade, menores nem menos produtivas, ao contrário, elas são muito boas e podem ter grande produção científica também, de modo que não é só o tamanho, não é, e o prestígio e a fama que classificam as universidades como sendo em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Né? Existem critérios mais objetivos. Aqui é uma outra do Nature, mais um critério, né? E nesse critério do Nature, aí a USP está em primeiro, são outros critérios, né? Campinas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois Buenos Aires, porque essa é da América Latina. Buenos Aires, depois vem a Unesp, em São Paulo, sempre, né, em destaque, Universidade do Chile, Universidade Católica do Chile, e em 8º, novamente, aparece o FEBC. De modo que fique um pouco com isso na cabeça. A universidade tem 15 anos, hein? 15 anos, e vocês vão ver como é que é o modelo dela. Além disso, a nossa contribuição para a pesquisa e para o avanço de temas interdisciplinares também foi muito bom. Nós estamos em 4º lugar no mundo, ou 5º lugar. Então, novamente, é importante essa nossa contribuição e o Brasil está fazendo bonito. Eu falo isso porque parte da nossa cultura é essa cultura de cachorro vira-lata, que a gente sempre olha para fora e nunca olha para dentro, né? Então, nós podemos olhar um pouco para dentro e dizer: nós podemos, nós somos fortes. Ao longo desses últimos 50 anos, nós demos saltos espetaculares, né? Além disso, houve um grande esforço para a formação de docentes. Entre 2006 e 2014, estão aí as estatísticas, né? Esse foi feito pelo professor Arlindo Felipe, da CAPES, era da CAPES, agora já saiu.
Então, mostra como houve um crescimento muito grande de docentes espalhados por várias regiões do Brasil. É interessante notar que Centro-Oeste e Nordeste foram aqui apresentaram maiores ganhos, como devia ser, e Norte também, né? Quer dizer, a distribuição de mestres e doutores para as universidades brasileiras foi distribuída de maneira bastante boa, né? Em função das necessidades da região, e os estudantes da mesma forma. Tivemos mais estudantes do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, né? E menos do Sul e Sudeste. De modo que a CAPES fez um excelente serviço, junto com o CNPq, para de professores e estudantes de pós-graduação no Brasil e a melhoria do nosso parque de ensino e pesquisa. Aqui o número de estudantes das áreas interdisciplinares, isso aqui eu quero também chamar a atenção, né? Isso começou em 2000, no ano 2000, mais ou menos, essa área interdisciplinar, os primeiros cursos interdisciplinares. Aqui está em 2001, tinham 19. Nós estamos com quase 600. Quer dizer, isso significa o quê? Que a interdisciplinaridade, ela bombou, como se diz, né, na área de pós-graduação. Há um reconhecimento claro que ciência hoje não se faz em quartos, em compartimentos isolados. Elas têm que se comunicar, né? Isso a gente vê em todas as áreas. De modo que foi um grande sucesso essa iniciativa de interdisciplinaridade, não é? Que foi iniciada com o professor Abílio Baeta Neves na CAPES. Em colaborações internacionais, também o Brasil está bastante bem. A Universidade Brasileira que mais tem a cooperação internacional é a FABC, novamente, né? Eu estou insistindo nesse nome porque eu acho que é importante reconhecer a nossa própria identidade, quer dizer, que as coisas aqui podem funcionar. Depois vem a USP e Unicamp, né? São as próximas aqui. Aqui é a USP e Unicamp. A RJ está aqui, Santa Catarina, etc. Mas a que tem mais cooperação internacional é a UFABC. Bom, houve uma grande melhoria nos orçamentos, esse aqui é o orçamento do MEC. Isso aqui foi eu que fiz. Eu tive a paciência de ir lá no Congresso e tirar todos os números, né? Então, a partir desde 1994, né, houve um grande acréscimo nos orçamentos do MEC até 2015. E do MCT também houve um crescimento razoável, bastante grande de investimento orçamentário. De modo que essas coisas não se fazem de graça, não, isso é preciso, eu vou chamar a atenção disso daqui a pouquinho. Isso precisa também de investimento público, porque se não houvesse nada disso, que teria acontecido. E não houve tanto quanto se poderia esperar, senão nós teríamos ido mais longe. E como é que isso foi aproveitado? Novamente, colocando agora a eficácia desses recursos. Nós estamos muito bem, estamos em várias posições internacionais, mas valeu a pena, gastamos muito, gastamos pouco. Então, aqui eu fiz esse estudo, esse pequeno estudo com dados do Banco Mundial. Todos os dados colhidos aqui foram do Banco Mundial. Aqui é o custo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, comparado, dividido pelo fator H. Esse fator H é o fator que mede o impacto da ciência em cada país. Tá? Então, quanto é que custa e qual é o impacto? Então, esse é o custo por unidade de impacto. E aqui é a unidade de impacto por pesquisador, quer dizer, quanto cada pesquisador contribui para esse fator H, ou quanto esse fator H exige de pesquisadores, né? Então, vejam o seguinte, existem aqui 3 grupos de países, pelo menos, né? Na realidade, grandes 2, mas vamos chamar de 3 grupos. O primeiro grupo é esse aqui, ó. É curioso, né? Onde Coreia, Japão, Estados Unidos e China estão praticamente agrupados dentro de uma certa política de investimento. A tendência é gastar bastante dinheiro com uma produção razoável, mas não tão boa. Quer dizer, veja o seguinte, os Estados Unidos está aqui, gasta muito dinheiro para fazer avançar um fator H, quer dizer, um ponto no seu prestígio, e, no entanto, o fator H por pesquisador
é muito menor do que o Brasil. O Brasil é mais eficaz em termos de produção de fator H por pesquisador. Então, aqui são esses. A Europa está concentrada aqui, ela gasta relativamente pouco, não é? E com um impacto também razoável, né? Não é muito grande, muito menor que os Estados Unidos, é parecido com o Japão, etc. E a Alemanha, que está começando a ser deslocada aqui, está querendo ir para esse grupo aqui de cima. E o Brasil está aqui, ó. O Brasil está muito bem, quer dizer, ele gasta relativamente pouco, igual como gasta a Europa, mas com uma produção maior do que os países europeus em termos de produção de conhecimento. O campeão nesse grupo é a Índia é imbatível, impressionante. Lá o pessoal contribui para o desenvolvimento científico sem precisar gastar dinheiro, né? Eles gostam de fazer isso, né? Mas, enfim, dentro desse grupo que nós mais conhecemos do Ocidente, né? Então, o Brasil talvez seja um dos melhores países em termos de produtividade e eficácia. Então, nós somos, além de tudo, muito eficazes. Então, não há razão para reduzir recursos de ciência e tecnologia no Brasil. De fato, o papel do Estado é importante, eu quero chamar a atenção disso, porque quando se fala também em recursos, né, há uma grande tendência hoje, não, mas agora peçam dinheiro às indústrias. As universidades brasileiras, elas não se aproveitam de recursos de investimento e cooperação industrial, é preciso desenvolver pesquisa com a indústria, é preciso gastar com a indústria. Olha, tudo isso é muito bem, mas não é a indústria que sustenta a universidade. Eu tomei 2 exemplos aqui. Um do MIT, que é esse aqui da esquerda, que é o campeão. O MIT talvez seja a universidade americana que mais consiga captar recursos da indústria. Mesmo assim, é 18% do dinheiro total que eles gastam em pesquisa, né? Essa aqui são os gastos para pesquisa e desenvolvimento, né? O fundo para pesquisa, né, da universidade aqui do MIT, aqui em Berkeley, né? Então, o MIT é 18%, é o campeão. Vamos ver, com 728 milhões de dólares no total em 2016. Aqui é Berkeley, com 691 milhões, equivalente, muito próximo, né? Em Berkeley, a indústria contribui apenas com 6%. O resto tudo é governo ou doações, né? Mas principalmente o governo. De modo que, se o governo não entra, não há pesquisa em universidade, né? Pesquisa de ponta, pesquisa boa, né? De modo que isso é evidente em todos os países. Eu tomei os Estados Unidos porque normalmente é tomado como exemplo. Façam como os Estados Unidos. Tá bom, vamos fazer. É assim que eles fazem. Então, nós precisamos do governo financiando as nossas universidades, né? Aqui está uma declaração dessa senhora, Susan Desmond Hellmann, que foi, na realidade, reitora do sistema da Universidade da Califórnia. Então, que ela diz o seguinte: é muito importante ter cooperação com a indústria. Nós temos várias companhias que nasceram das indústrias, como a Genentech, a Cisco, a Google. Todas essas foram empresas que saíram de cooperação com as indústrias, de ex-alunos de universidades da Califórnia, né? Mas é impossível que a ciência e tecnologia seja continuada sem investimento de governo. Então, é preciso que haja um contínuo e forte investimento federal na pesquisa. De modo que essa é a posição nos Estados Unidos, e tem mais ainda. E aqui como é que é gasto? É interessante, isso aqui eu consegui até 2010, 2012. Você sabe o que mais de longe, onde é o maior investimento dos Estados Unidos, é nas áreas de saúde biomédicas. Quer dizer, biomedicina, saúde, é uma área que hoje, que a partir dos anos 90, né, ela vem conquistando maior recursos para o desenvolvimento. Isso é importante. A engenharia vem em segundo lugar, mas medicina e saúde está muito lá para cima. No entanto, isso aqui é muito interdisciplinar. Quer dizer, na realidade, esse dinheiro que vem para cá é usado por pessoas de outras áreas, né? Isso chega, nesse ano, a 129 bilhões de dólares, em 2015, né? De modo que é um dinheiro bastante razoável. Isso dá quase 1 trilhão ou 600 bilhões de reais
atualmente, né? Isso está longe, muito longe do que a gente pode querer para o nosso sistema. Mas é mais que isso, talvez isso interesse a vocês. Vocês sabem qual é o fundo, como é que é o Fundeb, né? Esse fundo de apoio, não é o Fundeb não, é o Fiesp, né? Não sei, não é Fiesp, não, Fiesp é outra coisa. Mas esse fundo de bolsas, né? Fundo de apoio de bolsas para os estudantes brasileiros, né? Pois é, isso existe nos Estados Unidos. Sabe qual é a dívida dos estudantes americanos? 1,8 trilhões. Quase 2 trilhões de dólares. É isso que os estudantes americanos devem ao governo. De modo que aquele investimento do Estado que nós vimos anteriormente, de 128 bilhões, não é nada em comparação ao que o governo americano investe com bolsas para os estudantes. Quer dizer, bolsa para o estudante significa pagamento de universidade. Então, esse dinheiro todo, que é quase 7% do PIB americano, é transferido do governo para o sistema universitário, né? Isso não conta como sendo apoio do governo às universidades. Acontece que essa dívida é impagável. E o governo sabe disso, de modo que a transferência também indireta, de uma maneira não explícita para o setor universitário. Então, eu quero isso tudo para dizer para vocês que sem apoio do governo não há boa pesquisa, não há boas universidades. É impossível. Universidades privadas que pretendem viver de contratozinhos com as indústrias e anuidades não são universidades, não são pequenas escolas que não darão conta do recado. E aqui, o que nós temos hoje? Nós temos hoje o seguinte: Estado de São Paulo, eu acabei de assinar hoje uma petição para que seja revertida essa situação em São Paulo. A Academia de Ciências do Estado de São Paulo tenta evitar que as universidades públicas estaduais e a FAPESP tenham seus orçamentos reduzidos. Há um projeto aprovado no Estado que tira do sistema USP, Unicamp, Unesp e FAPESP da ordem de R$1 bilhão ainda esse ano. De modo que, enquanto os outros países se ocupam em investir em ciência e tecnologia, aqui os nossos congressistas, seja no Estado, seja no Brasil, como nós vemos aqui à direita, né, eles se ocupam em retirar recursos das universidades do sistema de ensino superior. No caso do MEC, a previsão de cortes para o ano que vem é de 4,2 bilhões nesse orçamento. De modo que vejam o risco que nós estamos correndo hoje em dia numa situação crítica, como eu vou comentar um pouquinho mais tarde. Essa é uma outra atividade das universidades americanas que foram ao Congresso e com uma representação contra o governo Trump, porque ele queria impedir a entrada de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Bom, então essa é a nossa situação do ponto de vista de ensino e pesquisa. Nós nos comportamos muito bem, o avanço foi extraordinário, apesar de recursos não serem assim, foram crescentes ao longo de vários anos, mas não de uma maneira extraordinária, como tem sido feito em outros países. Infelizmente, desde 4 anos atrás, essa situação está sendo revertida, nós estamos em dificuldades cada vez maiores e numa época absolutamente crítica, né? E cada vez explorando mais, né, esse apoio ao setor universitário. Mas no setor industrial? No setor industrial, porque nós estamos em engenharia, a indústria para nós, de fato, é importante. Nós tivemos e temos ainda, né, se bem que está se tornando difícil, muito bons representantes. A fotografia foi inventada no Brasil por esse senhor Hércules Florence, que era um francês que vivia aqui, mas nunca teve apoio suficiente para ir adiante. A aviação, né, dirigível e aviação, foi inventada por um brasileiro que teve que sair do Brasil porque não encontrou apoio no Brasil. Inclusive, seus projetos não foram aprovados pela Régia Escola de Engenharia Politécnica, onde vocês estão, né, disseram que aquilo não funcionaria. Sabem por quê? Porque Santos Dumont não tinha título de engenheiro, ele não era engenheiro, ele era um inventor. E há uma certa ciumeira, se não é engenheiro, não pode inventar. Então ele foi para a França e conseguiu um grande sucesso, como todos sabem.
Câmbio automático foi inventado por 2 brasileiros, 2 mecânicos ali na região dos Lagos, né? São esses 2 aí, Fernando Lemos e José Braz Araripe. Então, eles inventaram essa patente de câmbio automático, a GM soube disso, veio ao Brasil, a GM não podia patentear, porque estava no domínio público, e quis comprar a patente. E eles fizeram a seguinte oferta, $10 mil cash, isso foi em 32, ou $1 por cada carro vendido com a invenção deles. O que eles preferiram? $10 mil cash, e a GM ficou com a patente do câmbio automático. Radiotransmissão também tem histórias que foi inventada no Brasil, por esse senhor Roberto de Moura, parece que até era um padre, né, e cientista. E motor a álcool foi pelo professor Stamp, ali de São José dos Campos, né? Ele inventou o motor eficaz e eficiente a álcool, mas a Fiat é que usou esse motor e nós não temos indústria automotiva até hoje, né? Além disso, nós temos um grande inventor, esse é um mecânico de Uberlândia, né? Alfred Moser. Ele inventou essa luz engarrafada, quer dizer, é uma garrafa com uma solução de sal, né? Sal especial, eu não lembro com detalhe, e colocando a gargalo dessa garrafa fora do teto de amianto, né? Então, havendo sol, ele conseguiu iluminar a oficina dele, que não tinha luz porque o fornecimento de energia era muito irregular, etc. E pelo menos os dias de sol ele tem luz. Pois bem, essa invenção foi dada a conhecer a essa fundação, My Shelter Foundation, em 2011, e que, em parceria com estudantes do MIT, eles fizeram uma grande divulgação dessas lâmpadas de água engarrafada nas Filipinas e outros 15 países, com a ajuda de voluntários. Por que precisou do MIT, hein? A gente não fez, né? Então, por que isso? Né? Então, é uma dúvida que eu deixo para vocês pensarem, né? Por que uma invenção brasileira que teve um grande sucesso no Sudeste Asiático, né, em épocas difíceis, né, foi esquecida aqui no Brasil? Por que a gente esquece da gente mesmo? E o que aconteceu com as nossas indústrias? Ao contrário das universidades que continuaram crescendo, nós tivemos várias delas. A Fábrica Nacional de Motores terminou nos anos 70, o Estaleiro Mauá, que era de indústria naval, terminou nos anos 90 também. A Gurgel não chegou a funcionar. É curioso, a história do Gurgel, eu tenho uma experiência pessoal, porque o Gurgel foi me procurar quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele precisava de recursos, isso foi nos anos 80, por 90. Ele foi me procurar dizendo que precisava de recursos da FINEP para instalar uma fábrica no Ceará, um projeto muito bom, ele mostrou muito bom, muito bem feito, para fazer um carro brasileiro. A FINEP negou dizendo que no mercado, isso em 1990, hein, no mercado não entrava mais não entrava mais ninguém, ou era carro americano, ou japonês, ou europeu, e o resto não ia entrar. E a Coreia entrou, e o Brasil ficou chupando picolé. Então, é impressionante essa nossa falta de visão e falta de confiança e de determinação de governo para apoiar grandes novidades na indústria. A CEL, uma grande empresa também de turbinas, acabou. A Embraco também começou e acabou. A Metal Leve começou e acabou. Essa aqui, a JBS, que era de proteínas, né, de gado, começou e acabou. A Embraer foi uma das últimas, que foi para o brejo também, né? Todo o setor de construção civil, inclusive grandes projetistas como a Promon, já citei anteriormente, também acabaram. Por quê? Porque por causa de malfeitos. Isso aqui não. Essas outras aqui não é malfeito, é falta de apoio de governo. Falta de apoio é uma certa falta de visão, né? Aqui falta a Angesa também, que começou e acabou. Isso aqui diz, houve grandes malfeitos, né, subornos, etc. Tá bom, então prenda os culpados, mas não deixem as empresas acabarem, né? Aqui acabaram com as empresas também. De modo que é uma situação trágica, eu não sei como é que a gente vai recuperar. Sobraram algumas, né? Mas vai ser muito difícil. Então, essa é a nossa história
no setor industrial. É um ciclo perverso, é muito difícil para nós, engenheiros, né, lidarmos com essa situação, vai precisar muita força e muita criatividade. Recentemente também, o ano passado, 18 de julho, houve um protesto no Congresso de vários industriais, né, contra essa portaria 309 do Ministério da Economia, que abriu a importação praticamente sem taxas, né, de importação para produtos externos. Então, para não sei como é que isso progrediu, né, tem um ano agora, mas isso, indo para diante, acaba também com a indústria nacional, porque se você não vai competir com empresas fortes, né, que vêm de fora, principalmente porque elas fazem, em primeiro lugar, um dumping no mercado. Vendem a preços mais baixos até acabarem as indústrias brasileiras. Quando elas acabaram, então eles sobem o preço. Isso aí é clássico, né? De modo que nós estamos vivendo esse inferno austral aí. Mas, por outro lado, o nosso setor industrial não coopera muito, né? Quer dizer, o nosso setor industrial, em grande parte, né, também está muito focado em lucros, em estabelecer prioritariamente uma indústria rentável, que dê lucros e pouco investimento para o desenvolvimento. Aqui eu fiz a comparação de dois países, na Itália, não adianta ficar, Itália e Brasil, se pegar outros países, Estados Unidos, a Alemanha, você tem muito pior, mas a Itália é um país desenvolvido, né? Mas na classe de países desenvolvidos está numa posição média. E aqui é o Brasil. Esse cor de abóbora são patentes que têm registro fora, quer dizer, o uso de patentes, né? E as pretinhas são as patentes que nós usamos, né? Então, vocês vejam aqui patentes brasileiras. Então, veja o seguinte, na Itália, as patentes que têm registro fora é muito pequeno. Eles usam principalmente patentes que foram desenvolvidas no próprio país. O verde são as patentes que eles têm e são usadas em outros países. De modo que esse é um quadro completamente diferente desse aqui. Quer dizer, o nosso setor industrial não se preocupa, né, em patentear. As pesquisas não são orientadas para o setor de patentes, embora seja muito complicado tirar patente no Brasil, mas eu acho que seria importante ter mais foco em patentes. Essa aqui é um outro dado importante, é essa a orientação que veio de uma empresa chamada Accenture. Eles fazem a avaliação das indústrias em todo o mundo, né? E mostrou que isso foi nos anos, foi em 2008, por aí, 2009, não mais, 2015, 2016, mostrou que 79% dos empresários brasileiros dizem que tem que entrar para o mercado internacional mesmo, que isso é crítico, mas só 18% estão plenamente confiantes que têm capacidade disso. Então, a gente quer, mas não toma as providências para fazer. Bom, aqui tem outro dado também, não vou comentar, vamos para adiante. E, de qualquer forma, há uma responsabilidade grande, quer dizer, mesmo se a gente tem críticas com relação às empresas brasileiras, o papel do Estado é extremamente importante, e ele foi importante, deu bons resultados no passado. E aqui dois exemplos clássicos, que são essa da indústria de petróleo, né? Em 2014, 2013, havia início um grande projeto brasileiro para exploração de petróleo subsídio debaixo do mar, dispensando os transportes, né, por grandes navios, né, e as torres, né, de modo que isso seria produzido no próprio mar, reservatórios no pré-sal, e seria então bombeado para a terra. Né, um projeto espetacular, né, já estava começando, já foi tudo descontinuado, se eu não me engano, e a Embraer, né, que foi vendida aí uns 2, 3 anos atrás, depois de ter testado com sucesso um dos maiores aeronaves de transporte do mundo, né? Então, isso é importante para o setor industrial também, porque é o poder de compra do Estado. Em todos os lugares do mundo, né, o Estado entra como um grande incentivador das empresas, né, não colocando dinheiro diretamente das empresas, mas comprando seus produtos, né? Essa área da área aeronáutica era importante, a área de aeroespacial também era importante,
exploração de petróleo também era importante, né? A produção de energia também era importante, tudo. Acontece que não houve investimento suficiente do Estado para desenvolver essas indústrias, né? Se vocês tiverem interesse, leiam um livro da Mariana Mazzucato, que é uma economista que trabalha, que está na Inglaterra, né? Não sei, na Imperial College, não sei, mas ela é numa cidade inglesa, então ela escreveu um livro que está traduzido para português, inclusive, é O Estado Empreendedor. E ela mostra que sem isso, sem o Estado empreendedor, não há progresso possível, né, de grande porte. Então, novamente, para citar, o Programa Espacial Brasileiro teve um grande sucesso, né, também, os lançadores, né, os satélites, o INPE chegou a construir satélites que ficaram eficazes durante muito, muito tempo, né, além do tempo previsto, né, e a Agência Espacial Brasileira, que financiou parte disso. O Embraer, né, que desde o primeiro aviãozinho, Bandeirantes, né, ele chegou a produzir até esses aviões KC-390, que era um grande avião de transporte, né, e fez muito sucesso, né, e agora, que é esse que está aí, né, e agora foi para o brejo, vendido para a Boeing, e a Boeing agora diz que não quer comprar mais porque está com dificuldades, né, financeiras, não sei o que vai ser, vai acabar de vez. Esse é o Programa Espacial Brasileiro, nunca houve a Embraer teve grande investimento. O Programa Espacial Brasileiro, na realidade, não teve grandes investimentos, né, de modo que passou aí desde esse pequeno período de grande investimento foi para a construção da base de Alcântara, depois foi esse período todo aqui. No meu período foi esse aqui, não tinha quase dinheiro nenhum. Depois dos anos de 2004, por aí, 2005, começou a ter um grande sucesso e hoje foi para o brejo de novo, porque o Brasil desistiu do programa aeroespacial. Esse foi um dos lançadores com maior sucesso, né? Teve vários lançamentos muito suborbitais, mas muito bem sucedidos, né? O INPE produziu satélites, né? Satélites de grande qualidade, né? Muito bem feitos, e eram pequenos, mas eram muito bem feitos, duraram muito tempo em operação, né? Bom, a Petrobras também, já falei, com o pré-sal teve sucessivos recordes de produção. Quer dizer, todas essas indústrias, né, andavam muito bem. Eu quero chamar a atenção apenas para para não ser totalmente negativo, existe um projeto que não sei como é que está hoje, mas também deve estar sendo descontinuado com menos recursos, que é a Embrapi, que ela é uma empresa sustentada pelo MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia, que faz cooperação, que ela estimula a cooperação entre universidades e empresas. Eles olham as empresas e a sua capacidade de absorção de conhecimento e as universidades que podem fornecer esse conhecimento. Existem vários projetos em andamento muito bem feitos, viu? E essa é uma esperança para desenvolver tecnologia no Brasil, pelo menos em algumas áreas. Eu não vou falar, também não vou falar sobre isso, tem muito tempo. Essa aqui é mais agroindústria. A agroindústria tem ido muito bem, não é? Ela é a que sustenta hoje praticamente, né, o nosso balanço comercial com o exterior. Tem tido grandes sucesso na exportação de grãos, principalmente, né? E é preciso que seja mantido isso. Isso tem uma história interior, não é? Ela podia ser muito mais forte ainda, mas infelizmente nós tínhamos uma empresa muito boa, que era a AgroSéries, né? Que foi vendida para uma multinacional, a Monsanto, nos anos 90. Né? Se ela tivesse tido a coragem, ou tido a sustentação de governo para permanecer como líder mundial, uma grande multinacional brasileira, nós estaríamos em outra condição. Mas, de qualquer forma, nós temos esse avanço na área agrícola, né? Isso muito se deve à pesquisa que foi desenvolvida no Brasil pela professora Joana Doberheimer. Esse grande salto
foi porque ela conseguiu que houvesse sucesso no cultivo de soja em solos semiáridos, em solos do Nordeste. Ela fez essa fixação de nitrogênio, né, com um procedimento especial. Isso foi feito no Brasil, descoberto no Brasil, e tivemos grande sucesso, em grande parte devido a essa descoberta feita pela professora Doberheimer. Bom, agora um pouco do mundo globalizado. Então, essa é um pouco da nossa história de universidade, com grande sucesso, espetacular, né, conhecimento. A indústria não teve tanto sucesso, apesar de ter, digamos, em algumas ocasiões, mostrado a capacidade de liderar, né, pesquisas e produtos de ponta, né, no mundo inteiro. Mas, infelizmente, não teve esse apoio do governo, precisava de mais poder de compra do Estado. O que aconteceu nesses últimos anos? E agora nós entramos num período crítico. Aconteceu o seguinte, meus amigos, meus estudantes, vocês estão aí, eu acho que essa é uma parte bastante importante. Nós estamos diante de uma revolução cultural. Houve uma revolução industrial, eu acho que vocês devem ter pelo menos um conhecimento básico do que aconteceu no século passado, né, no início do século passado e no século XIX, né, no final do século XIX, todo o setor industrial foi, digamos, se expandiu pelo mundo inteiro e dominou alguns países. O Brasil foi um dos países dominados, né? Isso partiu da Inglaterra e da Europa em geral, e para a conquista do mercado no resto do mundo, isto é, para que os produtos não viessem a ser importados e impediam, então, o desenvolvimento de empresas, de indústrias nos países compradores, né? Impediam não pela força, mas simplesmente por razões comerciais, por inépcia dos governantes nesses outros países, né, inclusive do Brasil. Mas, então, o Brasil ficou muito atrasado e nós sucumbimos, né, na Revolução Industrial, que levou a essa dificuldade toda do setor industrial, como nós vimos anteriormente. E o que está acontecendo agora? É a internacionalização do conhecimento. Então, esse é um trabalho de 2015, né, por esses dois autores, Jason Lane e Kevin Kinzel. E eles dizem que a pergunta é se a universidade vai ser uma nova multinacional, uma corporação multinacional. O que eles estão dizendo é que vai sim. Vai porque as universidades estão ficando caras, né? Então é preciso que esses recursos venham de outras fontes e de países que estão em outros lugares. De modo que esse é o objetivo da educação superior, vão ser multinacionais e elas vão ter campi em outros países e cobrar por isso, inclusive com, como está dito aqui, inclusive com influências nas relações internacionais, né? De modo que esse é um dado, ninguém está mentindo para ninguém, né? Não há segredos. Nós vamos invadir o mundo, as universidades fortes dos países desenvolvidos. Mas é verdade? Será isso mesmo? Bom, aqui é um outro exemplo. Esse foi um congresso que aconteceu uns 2 anos atrás, ou mais, talvez 3 anos, né, onde se tratou da cooperação entre universidades e empresas. E, numa certa altura desse congresso, alguém perguntou qual seria o papel dos países em desenvolvimento. E esse senhor aqui, O'Sullivan, né, ele respondeu, disse, olha, vai ser como sempre foi. Nós vamos fazer a pesquisa científica e a engenharia, e os outros países com economias que eles chamam de catch-up, que correm atrás, vão fazer prototipagem, melhorar a escala, pequenas manufaturas, etc. Nós fazemos, os países desenvolvidos, fazemos a grande ciência, os grandes desenvolvimentos, e aí a gente transfere para os outros fazer os testes. É isso que está sendo, é como nós estamos sendo vistos. É preciso que vocês tenham essa consciência. É importantíssimo, meus caros estudantes, vocês têm que sustentar o nosso desenvolvimento até hoje. Há uns 5 anos atrás, eu recebi uma
uma equipe que veio de uma universidade americana para fazer cooperação com a UFRJ, e a proposta deles era desenvolver para-choque de automóvel e carrinho de bebê. Então eu disse, não, nós não queremos essa cooperação, vocês façam lá o para-choque de automóveis, né, e façam os carrinhos de bebê. Nós temos outros temas que eu dei para eles, um deles eu vou tratar na próxima segunda-feira, e ele será, isso aí não nos interessa, então não interessa para lá, não interessa para cá. Mas esse é o modo como nós somos vistos, exatamente o que eles estão dizendo aí, né? As universidades alemãs, em 2017, disseram o seguinte, nós vamos sair das fronteiras. A declaração de Hamburg, dizendo exatamente isso. As universidades alemãs vão ser transnacionais. Ninguém está enganando ninguém. Eles vêm para o mundo e nós estamos aqui esperando por eles. E como é que nós vamos agir? A União Europeia lançou o ano passado um programa de reunião de 3 universidades, né, de vários países, né, para estabelecer universidades internacionais, né, de pelo menos 3 países diferentes, né. Então, estão colocando bastante recursos para essas propostas e vão escolher, então, alguns campi onde se formarão grupos universitários de países diferentes para a formação internacional. Isso começa numa reunião internacional na Europa, entre os países europeus, e depois, certamente, vão se espalhar. Existem coisas mais, digamos, diretas, né? Então, essa Universidade de Colômbia, que tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, isso é muito mais direto. Isso foi no ano passado, se não me engano, no ano passado. Eles forneceram 30 bolsas, mas para mulheres, né? 20 ou 30 bolsas. Mas foram 30 bolsas para mulheres. Fazer, sabe o quê? Um programa de liderança para criar um grupo, né, de pessoas, de mulheres principalmente, que vai contribuir para a transformação do serviço público no Brasil. Então, esse network, essa rede para estabelecer a transformação do serviço no Brasil está sendo treinado na Universidade de Colômbia. Então, vejam o seguinte, é uma demonstração claríssima de que, olha, vocês não sabem administrar as coisas de vocês, nós sabemos. Então, nós vamos ensinar vocês como é que vocês administram o vosso próprio país. Então, é assim que estão acontecendo as coisas. Estão criando também, isso tem tido um grande avanço, né? Esse grupo do GCSP, né? Que é Grand Challenge for Engineering, é uma rede que é formada por várias universidades americanas, parece com a liderança da universidade. São os vários desafios no mundo para a engenharia e, a partir disso, a formação do engenheiro. Então, eles dizem o seguinte, é um programa de currículos, né, combinado com curricular e extracurricular, com várias competências, que são 5 competências para preparar as novas gerações. E as universidades que quiserem entrar com isso, né, elas devem apresentar suas propostas, que vai ser aprovada por esse grupo. Quer dizer, vamos fazer um grande grupo, vamos, vocês são os grandes temas, façam sua proposta, mandem para a gente aprovar ou não. Isso é internacionalização, é novamente nós estarmos a reboque do que está acontecendo no mundo. E isso é muito claro porque aconteceram essas duas coisas. A ortodoxia de livre mercado é aquela que põe a economia americana fora do controle do povo americano, sacrificando o interesse do trabalhador médio para uma ilusiva, quer dizer, sem sentido, quer dizer, ilusória, um ilusório bem comum global. Quer dizer, o livre comércio coloca a economia americana fora do controle dos americanos, em favor de uma bem comum
universal que é ilusório. Então, o que ele diz que o bem comum americano de um país com fronteiras definidas e um eleitorado próprio e que pode pedir contas ao governo é diferente. Ele sei que as instituições nacionais são as únicas que são importantes. E se nós nos livrarmos dessa nação-Estado, portanto, investimento de Estado, o que nós estamos fazendo, na realidade, é nos livramos da democracia. Então, a democracia americana é aquela que mantém as nossas indústrias e a economia sob nosso controle. Bom, o que diz o nosso governo? Essa declaração do ministro da Economia foi feita em 2019. Isso está nos jornais, né? Então, no discurso da Câmara de Comércio nos Estados Unidos. Eu os convido para essa nova parceria. Vocês podem ir lá, ele está nos Estados Unidos, ajudar a financiar nossas rodovias, ir atrás de concessões de petróleo e gás. Daqui a 3, 4 meses vamos vender o pré-sal. Todos vão estar lá, chinês, americano, norueguês. E mais tarde, em discurso também nos Estados Unidos, em maio de 2019, isso foi em abril de 2019, ele diz que pretende entregar ao Banco do Brasil, ao Bank of America, nos moldes em que foi feito entre Embraer e Boeing. Então, são atitudes completamente diferentes. Isso aqui diz que o que interessa é o DNA americano. E aqui, o que interessa é a gente vender o Brasil. Então, não dá para a gente ficar de braços cruzados, porque é um risco enorme que nós estamos correndo, né? De modo que vocês precisam prestar atenção nisso, nós, todos os brasileiros, né? Agora, o que aconteceu quando houve a Revolução Industrial norte-americana, inglesa, que partiu para o mundo, né? Isso foi, e para os Estados Unidos também. Então, havia um professor, Charles Eliot, ele foi presidente de Harvard, e isso foi em 1905, por aí, e ele disse o seguinte: eu estou abismado, não vou traduzir tudo ainda, né? Vocês leem, depois isso fica à disposição. Mas ele disse: eu estou abismado com a quantidade de indústrias francesas que estão vindo para os Estados Unidos para a fabricação de instrumentos técnicos, etc. As nossas escolas no nosso país precisam combater isso, principalmente em Massachusetts, que era um estado com grande poder industrial. Nós precisamos reagir. É humilhante a gente ver que as importações estão crescendo. Nós precisamos reagir. Então, ele, com isso, propôs um novo sistema educacional nos Estados Unidos, começando em Harvard, que se espalhou, com um grande mesmo vetor para fazer a produção nacional. Então, é assim que os países desenvolvidos conseguem alcançar os seus progressos, né? Bom, essa é a grande challenge, eu não vou falar sobre isso, porque já falei anteriormente. Nós temos grandes desafios no Brasil: energia, solar e eólica, transporte, megacidades, preservação do ambiente, saúde, espaço cibernético, dessa parte de automação, neurociências e automação robótica, busca de uma nova casa. Nós vamos sair desse planeta, viu? E a formação do engenheiro, que está aí embaixo. Então, são esses todos temas que é preciso que a gente olhe dentro das nossas universidades e procure, né, orientações e cooperações industriais que possam, né, levar esse desenvolvimento, né? Bom, nós estamos num mundo em mutação, não é? Eu quero chamar a atenção que toda essa parte de biociências está em grande avanço. Esse é o resultado do investimento enorme, como eu disse anteriormente, nesse setor de biologia nos Estados Unidos, né? Aí tem um motor de proteína, né, fabricado em Stanford, na Universidade de Stanford,
fabricam os motores de proteínas, né? Nós temos um grande avanço nessa área de computação, máquinas inteligentes, né? Aqui embaixo nós temos o progresso de computadores, que previa-se chegar a um limite no passado, mas esse limite não chega nunca, né? E eles foram desenvolvidos, né, com grande avanço, né? E para vocês terem uma ideia, né, em 1968, né, foi instalado o primeiro computador IBM 1130 na COP. Aí na mecânica, viu? Onde é a secretaria hoje, era a sala do 1130. Então, todo esse complexo, né, era a sala do 1130, que tem uma memória menor que um celular hoje, né? Então, foi um grande avanço, né, na UFRJ, na COP, um computador 1130 para os estudantes de pós-graduação, e os de graduação também começaram a usar. Um fato extraordinário. O professor Tércio Passiti foi quem instalou essa máquina. Bom, e toda essa área de inteligência artificial tem tido um grande avanço, eu acho que isso é importante também, a coleta de dados, manipulação de dados, né? Mas eu sugiro que vocês leiam esse artigo de 2018, né, do Henry Kissinger. Ele foi secretário. Então, ele diz que a civilização não está preparada para esse crescimento da inteligência artificial. É muito interessante porque nós precisamos prestar atenção nisso. E precisamos prestar atenção nisso porque isso está acontecendo, né? As crianças, o primeiro, talvez, contato que eles tenham com um brinquedo, com um artefato artificial, hoje em dia seja um celular, né? Então, eles conhecem, é impressionante como é que eles sabem manusear esses pequenos instrumentos, né? E há duas grandes iniciativas, né? Uma na Europa e nos Estados Unidos, nessa área de como nós pensamos. O projeto do cérebro humano na Europa e nos Estados Unidos também é o Brain Research, também pesquisas sobre o cérebro, né? Como é que funciona. De modo que isso nós precisamos prestar atenção. Acho que a UFRJ devia dedicar muita atenção a esse sistema, com uma cooperação enorme, né, entre a universidade, a Escola Politécnica, né, e o Centro de Neurociências, o Centro de Biologia da Universidade, o CCS. Bom, amor conta, quer dizer, isso nós precisamos ver também. Nós não vivemos só de máquinas, é preciso que a gente tenha uma parte humana que não pode ser perdida. Bom, então, caminhando para o fim, a nova universidade ou uma instituição em extinção. Quer dizer, nós vamos acabar, a universidade vai sumir, vai ser engolida por outras, não vamos ter mais universidades aqui, quem quiser fazer um diploma faz à distância, né, com toda essa avanço que nós estamos tendo, né, no mundo, como estamos tendo agora, né, ou nós temos chance de prevalecer. Então, a minha proposta é o seguinte: nós temos, para que a gente prevaleça, não é bem prevalecer, mas para que nós sejamos independentes, nós precisamos mudar a fechadura, porque se eles vierem com uma chave, não vai entrar na fechadura, vai ser muito difícil, né, a nova dominação. Mas se nós não mudarmos a fechadura, nós estamos fritos, né? Então, estaremos em extinção. Vou falar sobre isso. O que é a Universidade do Futuro? Bom, em primeiro lugar, ela precisa reorganizar o currículo. Esse currículo é incapaz de preparar para o futuro. O currículo vocês estão tendo. Quer dizer, essa é a minha crítica. É preciso que seja interdisciplinar. A interdisciplinaridade chegou na pós-graduação, mas não chegou na graduação, não. Não afetou os currículos de graduação, a grande maioria das universidades. O cerne da formação universitária é promover o exercício da independência intelectual e da redução da aversão ao risco, e não o entupimento da formação com créditos virtuais. É crédito, é crédito, é crédito, é disciplina, é disciplina. Não precisa disso. O que vocês precisam é que alguém diga: andem com as suas próprias pernas. Procurem o que é bom para vocês. Vocês têm aqui um cardápio. Venham aqui e vejam o que lhes interessa. Então, a universidade é o lugar onde, sobretudo, se aprende e não onde, sobretudo, se ensina. A nossa
visão, hoje, parece que é o contrário. Eu tenho que ensinar, ensinar. Não tem que ensinar nada. Vocês é que têm que aprender. E vocês vão procurar o que precisam aprender. Então, essa quantidade de crédito que se pede para a formação é um absurdo. Então, não se garante competência com o número de créditos. De modo que é preciso uma mudança radical. Reorganizar o recorte do conhecimento científico. Tudo que está sendo feito hoje precisa ser mudado para atender ao novo avanço da ciência. Os departamentos devem ser dissolvidos na nova universidade, não tem que ter departamento. A organização acadêmica deve ser elaborada em torno de centros, é convergência de conhecimento. Instituir disciplinas com conteúdos abertos, né? Eu acho que essa atividade de ensino à distância precisa ser também estimulada e muito bem feita. Maior liberdade na composição dos currículos. Os estudantes têm que ter liberdade de escolher os seus próprios caminhos, né? Isso é importantíssimo. A admissão à universidade não é um curso, tem que admitir à universidade, não um curso. Façam a escolha depois que vocês tiverem os primeiros contatos dentro da universidade. É preciso que hajam mais professores conferencistas, esse negócio de todo mundo, TI, tempo integral, 40 horas, dedicação exclusiva, isso funciona numa parte de conhecimento científico mais básico. A parte profissional precisa de pessoal sem tempo integral, eles são profissionais que vão dar suas conferências, têm atividade na universidade, mas a sua atividade principal é no setor industrial. Então, esse é um outro ponto, e racionalizar o sistema de avaliação e promoção. Também o modo como se avalia a promoção, e passar de ano, e requisitos. Eu acabaria com todos os requisitos, não tem requisito para nada. Vocês escolham, arrisquem. Tá? Eu acho que isso está nos faltando. Então, aqui é preciso que seja muito interdisciplinar, que é a redução do conteúdo de dúvida, de conhecimento em determinada matéria em favor da ampliação racional e comprovada. Na realidade, a interdisciplinaridade é a redução da entropia do conhecimento. Então, pense um pouco nisso, eu acho que é preciso que se entenda isso direito, não é uma... Eu quero ser indisciplinar, então começa a juntar um monte de disciplinas aleatoriamente, não é bem assim, não. Tem que ter uma certa coerência. O modelo adequado de formação universitária. Nós estamos chegando, então, como é que deve ser? Como é que a gente deve mudar a chave? Primeiro, formação em 2 estágios. As universidades todas deviam ter um primeiro estágio, todos entram, 3 anos. Né? Então, nesses 3 anos, existem uns 50% de disciplinas obrigatórias e os outros 50% os estudantes escolhem, caminhem pelas suas próprias vidas. Depois, a formação complementar profissional. Então, a chave. Qual é a fechadura que nós devemos mudar? Então, aqui é uma proposta, né? Essa proposta desse ciclo básico do bacharelado. Primeiro, nós e nossa casa. São 4 blocos fundamentais. Matéria, energia. Isso aí não são disciplinas, são temas. Há algumas disciplinas que os alunos escolhem dentro desse tema. Matéria, tempo de energia, tema de filosofia, que é o que nós somos, como é que nós pensamos, o que é o ser humano, né? E antropologia, que é como nós vivemos em sociedade, como é que nós evoluímos. O outro bloco são as linguagens, são as narrativas, né? Linguagem falada, escrita, modelos matemáticos e computacionais, matemática forte, computação forte, também nessa forma de linguagem, outro modo de linguagem, e artes. É preciso que haja um conhecimento de arte. O que são artes? O que é o conhecimento artístico? Vocês sabem por quê? Porque aqui, e principalmente aqui, é tudo muito racional. Quer dizer, racional no sentido que eu posso me comunicar com outro colega, outro ser humano. Aqui já não é assim. Aqui existe alguma coisa que é transcendental, em que a gente não consegue comunicar diretamente para outra. E uma disciplina, um grupo de transcendência, que são mitos, religiões e crenças, isso cada vez mais importante na sociedade, na humanidade, na nossa civilização. Então, a gente precisa saber o que é isso, o que significa isso, né? E como é que nós podemos adotar esse tipo de transcendência ou viver esse tipo de transcendência. Né? Processo de transformação são todos o resto profissionais que existem. Então,
seriam esse 4-3+1, que é o núcleo fundamental de formação desse bacharelado. Não é que tudo, se 50% das disciplinas obrigatórias estariam reunidas nesse grupo e os outros 50% seriam livres, de livre escolha. Né? Então, aqui, para dizer que em Harvard eles têm também esse 4-3-1, isso foi coincidência. É outro tipo de organização temática, mas é 4-3-1, interessante, né? Aqui também não quero falar isso. Então, qual seria a Universidade do Futuro? Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 3 anos. Depois vai direto para a pós-graduação, quem quiser, para ir universitário. Né? E depois para o mercado de trabalho, como pesquisador, professor, etc. Ou vai para a graduação e se forma. Graduado, vai para o mercado de trabalho, ou aí vai fazer pós-graduação direto. Ou depois dos 3 anos, vai direto para o mercado de trabalho. Inventam, são os inventores. Isso existe e é possível, né? Com a iniciativa de se estimular muito que os estudantes andem com suas próprias pernas. Então, essa é a chave, aqui seria a COP. Vocês talvez não conheçam, mas a COP começou muito pequenininha, aí nesse bloco, onde vocês estão. Essa parte de baixo que vocês estão foi construída para abrigar a COP. Né? Ali tinha química, mecânica, elétrica, civil, né? Era tudo reunido nesse pequeno bloco G aí na parte de baixo. Foi a primeira vez que se fechou esse bloco G. Ele era todo aberto embaixo da universidade, nessas partes de baixo de todos os blocos era aberto, era tudo em pilotis. Mas não existia lugar para pós-graduação. É incrível, né? Em 65, por aí, a universidade não tem lugar para pós-graduação. Então teve que se improvisar. E aquele pequeno grupo que ficava aí no primeiro andar do bloco G, hoje se espalhou por todos os blocos, tem isso tudo aqui. Sabe o que precisa ser feito? Precisa ser feito isso. Tirar essas barreiras, não tem mais departamento, né? É preciso que haja uma COP, mais uma universidade. Tá? E também isso deve acontecer na escola politécnica, sem departamento, é simplesmente uma escola politécnica com os professores e estudantes se comunicando, né? Isso aqui eu não vou precisar falar. Então, a Universidade do Futuro, o que é previsto? Isso saiu em janeiro de 2018, no artigo no The Guardian, desse professor Zahir Irani, School of Management, da Universidade de Bradford. Ele diz o seguinte: a Universidade do Futuro não vai ter mais departamento. Então, veja o seguinte, nós estamos adiante do futuro, né? Nós estamos propondo coisas e vivendo, porque a Universidade Federal do ABC, vou falar um pouquinho dela, não tem departamento, né? Ela não tem departamento e são apenas 3 centros. Então, isso que ele está dizendo em 2018 já foi feito em 2005 no Brasil. Mas isso não é conhecido. Eu duvido que vocês conheçam a Universidade Federal do ABC e qual é o sistema que funciona lá. O sistema que funciona lá é esse, muito parecido com esse que eu acabei de apresentar, né? Existem 3 blocos principais: matéria, energia, processos, modelagem matemática computacional, filosofia, informação, comunicação e processo de transformação. São os grandes temas e esses temas formam o currículo básico. Depois os estudantes escolhem suas próprias seu próprio caminho. E tem dado resultado bastante satisfatório. E eu quero, estamos caminhando para o fim, eu quero mostrar uma coisa para vocês, para ver como é que o mundo caminha. Porque isso vai servir talvez de motivação até para a próxima aula, né? Em 2015, em 2005, no LNCC, foi desenvolvido um tema sobre estruturas fractais, que é isso que está aqui, né? Quer dizer, como é que esse papel que a gente amassa e depois desembrulha, ele se comporta. Quer dizer, existe aqui, sabe o que acontece? Tem uma folha A4, depois tem aqui uma outra que é metade da A4, e a outrazinha aqui. Vocês não sabem qual é uma, qual é a outra. De modo que são invariantes. Você amassa uma grande, uma pequena e uma menor, quando você desenrola, elas são semelhantes, né? Desde que a energia seja compatível, as energias são semelhantes.
Isso aqui teve um trabalho que foi publicado no Applied Mathematical Modeling em 2004. Em 2018, no New York Times saiu esse senhor que é Cy-Ohan, né, Roberts, que publicou, é um jornalista científico, dizendo que alguns pesquisadores da universidade, eram da Universidade de Harvard e Berkeley, eles ficaram se ocupando em saber como é que o papel se amassa. E eles publicaram na Nature, né, em 2018, um artigo, variáveis de estado para papel, para folhas de papel amassadas. Essas variáveis de estado, eles estão propondo uma outra linha, mas eu acho é pior do que essa que está aqui, que foi desenvolvida aqui há 15 anos atrás. Muito bem. Então, esse é o mundo que a gente vive. Eles não citaram, isso não tem importância, porque ninguém é obrigado a saber o que acontece, né? Mas foi enviado para esses senhores essa ideia de, em vez de fazer assim, quem sabe vocês procurem um caminho que seja a identificação dessa outra configuração. Eles responderam? Não, nem vão responder. Quer dizer, nós temos que ter as nossas próprias forças. Essa é uma experiência que nós temos que ter, né, e uma força que é preciso ser desenvolvida. Então, para finalizar, vocês estão numa universidade e, em 1973, organizou o primeiro simpósio brasileiro de ciências mecânicas nessas dependências onde vocês estão hoje. Eu era o presidente desse comitê, tinha o professor Arthur Ripper, que já faleceu, era da mecânica, o Hans Beber, que hoje está na PUC do Rio de Janeiro, o professor Djalma, que foi para as empresas, e o Theo Furtado, que eu acho que faleceu também. Bom, mas isso, portanto, em 1973. Esse foi a partir de uma ideia que foi proposta pelo professor Stemmer em 71, né, 2 anos antes, e esse foi o primeiro congresso, simpósio, que ele estava chamando simpósio de ciências mecânicas, mas depois foi a apelidado ficou bem, Congresso Brasileiro de Ciências Mecânicas. Isso foi em 73. Em 75, foi realizado de novo na COP, aí onde vocês estão, esse terceiro, é chamado terceiro porque de 71 foi posto como primeiro, mas na realidade foi o segundo COBEM, o segundo Congresso Brasileiro de Ciências Mecânicas, com a participação de várias universidades, né? E aqui está a participação dos países. Já nessa época, em 73, o Brasil certamente teve 125 participantes, mas tivemos 11 pesquisadores do Canadá, 3 do Chile, da Inglaterra, 2 da França, 2 da Alemanha, 1 da Nigéria, 15 dos americanos, 3 da Venezuela e 2 da Iugoslávia, né? De modo que, realmente, o segundo congresso, ele já teve uma característica internacional. Para esse congresso, ele foi organizado também. Eu estive no comitê para organizar, tem uma história grande a partir nessa direção. E os seguintes, depois, esse foi 75, depois de 77, saiu da UFRJ. Essa é uma coisa que vocês precisam prestar atenção, porque há uma tendência no Brasil, e eu tive a impressão naquela época, em 75, dizer, não, 77 tem que ser de novo na COP. Eu disse, não tem que ser, porque se for na COP, se isso for um projeto da COP, morre. Isso tem que ser um projeto nacional. Então, começou a circular pelo Brasil inteiro. Isso foi apoiado em 75, então foi criada a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas. Vocês devem se associar à BCM, né? É importante que sejam sócios da BCM. A BCM, hoje, ela está presente no mundo inteiro, ela é participante da IUTAM, International Union of Theoretical Applied Mechanics, está tendo uma reunião hoje da IUTAM, o Brasil está no comitê de congressos, né? O professor Guerra, que é o atual presidente da ABCM, está
vai ser conduzido a esse comitê de congresso, substituindo o professor Renato Cota. O professor Átila, aí da mecânica, também tem tido um papel extraordinário na UTAN, né, para que a gente permaneça forte nessa instituição, ele e a Juliana, de modo que é extremamente importante, né, manter também essa associação que nasceu em 75 aí, da COP. Né? Eu fui um dos primeiros presidentes também. E em 1980 nós criamos, a BCM criou a Revista Brasileira de Ciências Mecânicas, né? E que até hoje permanece. Atualmente é o Brazilian Journal of Mechanical Science, que está sendo produzido, né, ou editado pela Springer, mas com todo o corpo editorial brasileiro sob o controle da BCM, né, de modo que nós tivemos grandes iniciativas feitas a partir desta universidade, de professores desta universidade que deram certo. Então, vocês têm que dar certo, vocês têm que ir para adiante, e é preciso que vocês pensem também, não só, né, tenham um olhar para o futuro, um olhar fora também da universidade. Esse é como uma frase de Einstein que eu gosto muito, né? Eu vou ler para vocês. Há momentos em que nos sentimos liberados das próprias limites e imperfeições humanas. Nesses instantes, a gente se sente num pequeno canto de um pequeno planeta, com um olhar fixo e maravilhado na beleza fria, porém profunda e emocionante do que é eterno e incompreensível. A vida e a morte se fundem e não há nem evolução, nem destino, apenas ser. Isso escrito por Albert Einstein, talvez um dos maiores cientistas, certamente, do século passado, foi, e talvez de todos os séculos. Um grande homem que soube ver, além da ciência, aquilo que nos faz humanos. E tenho certeza nós vamos sair desse planeta, né? Então, é preciso que a gente resiste. Esse é um trabalho que eu escrevi há um pouco tempo, o último tempo para Alexandria. Nós estamos... se nós não embarcarmos agora, se nós não mudarmos a nossa fechadura, se nós não mudarmos o nosso sistema universitário, nós seremos engolidos, né? Houve uma certa égua, tem boi na linha com essa pandemia, isso parou um pouco, mas está se fortalecendo nesse período, e nós temos uma última chance para permanecer nação independente, e vocês têm um papel fundamental nisso, senão nós sucumbiremos, como sucumbimos na Revolução Industrial, nós vamos sucumbir à Revolução Cultural e nós vamos simplesmente usar cangas, né? Seremos conduzidos por outros países, outras culturas. E o Brasil é muito grande para aceitar esse tipo de situação. Bom, agradeço muito, é preciso que tudo seja feito muito rápido. Então, nós precisamos nos apressar. Muito obrigado pela atenção, desculpe, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas era preciso que tudo isso fosse dito. Oi, Bevi, muito obrigado pela apresentação. Gostaria de abrir para as perguntas do pessoal, e se ninguém tiver, eu posso fazer uma. Sim. Professor, eu tenho uma pergunta. No momento, com o desenvolvimento tecnológico atual do mundo, você acha que é possível enxergar o Brasil numa posição mais vantajosa em relação a outros países mais envolvidos num futuro próximo? Você acha que o desenvolvimento tecnológico brasileiro ainda não chegou nesse ponto? Bom, eu posso te responder isso sim. A diferença está cada vez maior, não é? Entre o nosso desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento tecnológico de outros países, talvez com exceção da agroindústria, que tem tido avanços importantes. Mas é muito difícil, mas não é impossível. Agora, o que eu quero novamente reforçar é o seguinte: isso só é possível se houver investimento de Estado. Olha, na primeira metade dos primeiros 10 anos, né, desse século, né, você toma, por exemplo, vamos tomar Embraer e Petrobras, né?
a Embraer ela ganhou prestígio internacional. Veja o seguinte, a Embraer era a terceira companhia de aviação do mundo. Era a Boeing, né, e Airbus, as duas primeiras, competindo, os aviões grandes. E a terceira era a Embraer, que ganhou da Bombardier, com quem ela competia. Acontece que essas empresas demonstraram que o Brasil pode, quer dizer, não é uma coisa de ilusão, entendeu? Quer dizer, o Brasil pode. Agora, o que é preciso fazer? Quando é uma época de crise, quando essas empresas, isso acontece com qualquer empresa, qual é o papel do Estado? Nós não podemos perder a Embraer. O que nós fazemos? O Brasil encomendou uma fortuna, e pagou uma fortuna para comprar caças da Suécia ultra sofisticados. Por que comprar caça da Suécia ultra sofisticado? Qual é a necessidade que nós temos disso? O quê? Para os pilotos da aeronáutica fazerem manobras, fazerem piruetas? Então, não compra da Suécia. Encomenda a Embraer um caça mais sofisticado do que eles fabricam hoje. Então, isso dá um impulso tecnológico da empresa, para a empresa, entendeu? Quer dizer, esse tipo de atividade é que precisa ser. Sem a presença do Estado, isso não pode acontecer. Petrobras, né, é outra. Por que isso aconteceu? A Petrobras teve um grande avanço. Aconteceu pelo seguinte: no início de 70, né, que descobriram o petróleo em águas profundas, não havia tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas. Eu acho que se houvesse, nós teríamos importado na nossa cultura, mas não havia. Ninguém podia resolver o problema. Então a Petrobras resolveu fazer a sua tentativa. A COP cooperou muito com a Petrobras para o desenvolvimento dessas torres de exploração em águas profundas e funcionou, nós podemos. Quando aconteceu o pré-sal, também foi coisa semelhante. Procure o professor Nelson Becken, da Civil, que ele sabe muito bem essa história do pré-sal. Por que o Brasil conseguiu dominar o pré-sal? Porque tinha pesquisa no passado em outras áreas, sabem que? Em minas de sal em terra. Então, eles sabiam como fazer a perfuração. Nenhum país do mundo tinha essa tecnologia e nós conseguimos. Então, primeiro ponto é esse. Se quiser, nós podemos. É preciso o quê? Investimento do Estado. Por quê? Porque não existem esses telefones que nós estamos usando hoje, né, se não tivesse havido o projeto Apollo, né, se não se fizesse um grande investimento norte-americano para chegar à Lua, para chegar a Marte. Para que a gente precisa ir a Marte? Qual é o ganho social e industrial que nós temos, né, nessas primeiras visitas que se fez a Marte? Nenhum. Zero. Claro, né? Não há nenhum resultado imediato e visível, mas há um resultado invisível desses spin-offs, das tecnologias que são desenvolvidas, que estão sendo incorporadas nessas empresas, né? Então, eu acho que nós podemos, sim, tem que escolher alguns caminhos e tem que haver investimento de Estado, né? Tem que haver projeto de Estado. Sem isso, não adianta. Então, infelizmente, o nosso governo atual ele não vê essa necessidade, né? Quer dizer, abandona o investimento do Estado, preocupando-se apenas com um fluxo de capitais, que, aliás, faz de uma maneira errada, porque essa equação famosa do Black-Scholes está errada, ou está incompleta. De modo que são políticas ilusórias, quando existem coisas muito mais concretas. Agora, se você chegar num ponto, porque tudo isso tem pontos críticos, né? Se você chegar a um ponto em que isso que você passou, é como essa onda de choque que eu apresentei no fim, né? Então aí fica muito difícil. Agora, nós podemos, mas temos que olhar para dentro e colocar as nossas prioridades. Eu coloquei algumas delas, né? Essa parte de energia, por exemplo, energia eólica e energia solar, né, devia ser um grande esforço para desenvolvimento aqui no Brasil, né? Tanto pela quantidade de sol que né, ilumina o Brasil durante o ano, que é o país que recebe mais sol no mundo inteiro, né, como a questão dos ventos também, para dar dois exemplos. E continuar nessa exploração. Eu fiz uma proposta, não está aí no slide, mas eu pulei,
em vez do projeto Apollo, que seria o projeto Netuno, que é a exploração do fundo do mar, né? E você sabe qual era uma das propostas, né? É fazer um submarino que voa. O submarino, naturalmente, tem que ter a dimensão controlada, né, e adotada, fazer um submarino que chega à superfície e se transforma num avião. É uma maluquice? É, mas a ciência e a tecnologia avança com maluquices, não é mesmo? De modo que é preciso que essas coisas sejam financiadas e sejam, esses riscos sejam tomados pelo governo. Acontece que em nossa formação universitária, os estudantes não estão acostumados a correr risco, porque eles têm as grades curriculares que os prendem. Então, eu acho que pode, é difícil, mas precisa, sobretudo, de ação de governo, como acontece na China, como acontece na Coreia. É só olhar para esses dois países que estão hoje na luta aí pelo desenvolvimento. Perfeito. Professor, a Juliana tem uma pergunta. Ela quer saber se você vê a possibilidade de uma reformulação na forma de ensino e na mentalidade da UFRJ e universidades públicas que já têm seu ensino estruturado há décadas aqui no Brasil. E como você acha que se daria essa reformulação e modernização? Bom, deixa eu falar em duas partes. Primeiro, se há essa possibilidade. É difícil. É muito difícil porque essas coisas, essas estruturas ficam como que cristalizadas, né? E para dissolver isso é uma coisa muito difícil, é preciso de uma universidade, uma governança muito forte, uma cooperação enorme, né, das nossas universidades, do corpo docente, etc., o que é difícil. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Bom, mas é necessário. Começar do zero pode, né? Então, exemplo, o FABC. E tem uma outra Universidade Federal do Sul da Bahia, o professor Normar de Almeida, que é um outro sistema, também bastante original, bastante interessante, também pode. Quer dizer, começar do zero pode-se fazer, né? Então, modificar é difícil. Qual é a solução? A solução seria o seguinte, já propus isso à UFRJ, né? E propus à USP também. Nenhuma das duas consegue levar isso adiante. Mas vamos ver se a Denise conseguirá. A proposta é o seguinte, fazer a universidade como universidade, primeiro tem que ter entrada única em um novo sistema. Isso é impossível a curto prazo. Mas você pode fazer o seguinte, uma parte dos estudantes, aqueles que querem, com uma devida seleção e conversa com um corpo de professores que dispõem a implantar esse modelo, eles começam com uma outra estratégia. Eles não entram para departamento nenhum, eles entrariam por esse núcleo, o núcleo universitário, de fato, da UFRJ, vindo de todas as áreas, das engenharias. Eles entraram pela engenharia, pela medicina, por direito, por história, por sei lá o quê, química, matemática, física, etc., mas eles têm interesse de uma formação mais universitária e tem um compromisso de realmente estudar um bocado. Então, esse grupo, que seria talvez 10% dos estudantes da FRJ, talvez menos, né, fariam essa formação nesse modelo que eu apresentei, né? Fariam um bacharelado inicialmente. Depois desse bacharelado, com essa nova organização, eles então seriam admitidos nos seus cursos de origem, né? Então, isso não é fácil, mas é muito mais fácil e é possível ser implementado. E você começaria a formar estudantes, né, com uma outra mentalidade, quer dizer, que não seriam apenas um técnico, mas um cidadão, uma pessoa que possa apreciar não apenas o desenvolvimento científico e tecnológico, né, mas também como viver numa sociedade com tudo isso que eu apresentei, porque são coisas importantes para a nossa vida. Então, é difícil fazer de uma vez só. Em 2 etapas é possível, mas mesmo assim precisa coragem, né? Mesmo assim precisa coragem, mas é possível porque tem exemplos, sabe? O Juliano que perguntou, né? Tem exemplos, né? A UFBC é um exemplo concreto. Meu Deus do céu, é só olhar. Eu mostrei aí vários
classificações em que o FBC aparece de maneira muito boa, né, e tem 10 anos, 15 anos de existência. Caramba, pô, isso é um feito brasileiro. É um feito brasileiro. De modo que eu acho que é possível em 2 etapas. Direto é impossível, não adianta. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Você tinha falado, no começo da apresentação mais ou menos, de ideias de brasileiros que acabaram não sendo aproveitadas no Brasil. Aí você citou o exemplo de Santos Dumont, que ofereceu a ideia para a Politécnica, mas foi recusado porque não era engenheiro. Você já viu ou vê atualmente alguma flexibilização para apoio de ideias que não sejam totalmente vindas de acadêmicos? Olha, vi sim. Eu não sei se vai dar certo. Por acaso, essa pergunta é interessante, porque eu acabei de ver essa semana um professor de história, parece, do Paraná, não sei se vocês viram, está transformando lixo em material de construção. Vocês viram isso? Ele inventou um processamento de lixo, qualquer tipo de lixo, esse lixo que você joga aí na rua para coleta, né? Sapato velho, arroz, feijão, né? Ele coloca tudo isso, plástico, dentro de um processador, adiciona um tipo de material que ele chama de cola, né? E no final do processamento saem tijolos, né, tipos de materiais de construção que parecem bastante resistentes, né? Eu não sei se tem os testes totais, mas é uma ideia, né, que está sendo aproveitada. Há industriais, né, que apostaram nisso, né? Então, já tem uma mini fábrica. E é um sujeito que não é formado em engenharia, não, viu? Ele simplesmente passou 15 anos pensando como fazer isso, tentou e conseguiu. Então, eu acho que é possível. O que não há é muito estímulo, né? Não há valorização, porque dificilmente essa pessoa terá um lugar para fazer uma palestra na universidade. Eu acho que devia chamá-lo. É como o Alfredo Moser. Você viu essa luz engarrafada que eu apresentei? Isso tem já bastante tempo, né? Então, alguém se ocupou em desenvolver um tipo de aditivo que melhore esse espalhamento luminoso? Um tipo de frasco que melhore a eficiência desse espalhamento? Não, porque não sei, né? Isso não é uma coisa que é de alta tecnologia. Eu acho que é de alta tecnologia, só que para uso em lugares, mesmo no Brasil, né, em que haja deficiência de fornecimento de energia, ou em outros lugares do mundo, África, Ásia, países mais pobres, que não tenham instalações elétricas adequadas, então ele pode ser usado. Por que os estudantes do MIT tomaram essa ideia e foram com uma ONG, né, que ajuda, né, para países mais pobres, né, para espalhar isso no Sudeste Asiático? Por que nós não fomos? Porque foi o Moser, que é um mecânico que não tem universidade, que está lá enfurnado perto da Uberaba. Ele não tem título, não é doutor, não é engenheiro, não é nada, não é técnico, é um mecânico que trabalha lá fazendo as suas coisinhas. Então, eu acho que tem muito de cultura nisso. Eu acho que nós podemos, sim. E deve ter muitas ideias que estão surgindo aí, que não são aproveitadas, e não precisam ser de engenheiros, não. Tem gente muito criativa, são inventores. E nós precisamos respeitar essas pessoas, viu? E é preciso valorizá-las, né? E não deixá-las de molho. Então, acho que pode. Existem exemplos que, além do Santos Dumont, são exemplos menores, hoje, pelo menos que a gente sabe, né? Essa questão do lixo não é menor, não. Acho que isso pode ser um grande avanço, né? O país é muito grande, porque, vejam o seguinte, a China vai indo como está, né? Eles vão fazer os grandes saltos no mundo, porque é 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A probabilidade de você ter gente muito criativa é muito maior que os Estados Unidos. Esse é o pavor dos Estados Unidos, porque eles vão perder essa liderança no mundo, simplesmente porque não tem a quantidade de gente suficiente. Vocês sabem, querem ter um dado? 40% dos prêmios Nobel americanos, sabe de quem são de estrangeiros.
Quer dizer, a grande política norte-americana hoje é atrair para lá as melhores cabeças do mundo. Eles vão começar a fazer isso, eu acho, de maneira muito mais intensa, né? Para pegar os melhores chineses e pagar a fortuna, sei lá, e levar para lá. Só que parece que eles não estão querendo ir agora. Antigamente iam, agora eles acham melhor ficar na China. Não sei, mas é uma briga internacional, a gente não tem que se meter muito nisso, nós temos que olhar um pouco para nós mesmos, né, e aproveitar as nossas ideias. Mas eu acho que a minha resposta é sim, quer dizer, tanto quanto eu saiba, isso pode acontecer. Bom dia, né? É mais a questão de curiosidade sobre o FABC. Como funciona o processo depois que você conclui esse bacharelado interdisciplinar? Você pode escolher qualquer curso ou você já é designado? É o que você fez vestibular no início? Não tem designação lá, isso é a palavra proibida. Você escolhe. Você faz o bacharelado, né? Você tem 50% das disciplinas que são obrigatórias para o bacharelado, né? Nessas linhas. É matéria, energia, computação e matemática e modelagem matemática, comunicação e informação, processos de transformação e filosofia e ciências sociais. Então, são esses 5 temas, né? Então, você tem uma distribuição que não é igual para todas elas, mas, enfim, é uma distribuição que 50% dos créditos são nessas disciplinas, tá? Ou em disciplinas ligadas a essas áreas. Os outros 50% do bacharelado você escolhe, você faz o que você quiser, né? Depois de terminado, né, o número de créditos para o bacharelado, você recebe de bacharel em ciência e tecnologia, agora existe a área de humanas e sociais também, mas no início a encomenda foi só ciência e tecnologia, isso é o que eu conheço melhor. Depois disso, a UFABC tem também alguns cursos de engenharia, tem engenharia, se não me engano, materiais, tem engenharia aeroespacial, tem automação e robótica e produção, engenharia de produção e administração. São 3 ou 4, engenharia civil, não sei se tem. Eu acho que não tem civil, não. Mas, então, são essas engenharias. Então, ele escolhe e faz mais 2 anos dentro desse tema, né? Se ele quiser, fica mais 1 ano e sai como físico, bacharel em física ou bacharel em química. Muitos que iam para a Embraer, formou muita gente para a Embraer, viu? Muita gente não, mas, enfim, estava com bastante demanda, porque eles se formavam em engenharia aeroespacial e ficavam mais 1 ano para as áreas mais teóricas, né, em física, por exemplo, e eles tinham 2 diplomas. E a Embraer valorizava muito isso, né? De modo que a escolha é livre. Agora, o ideal da universidade, como ela foi criada, só que isso é muito difícil, não conseguimos implementar, é o seguinte: depois do bacharelado, suponho, eu acho que engenharia civil não tem. Suponho que não tivesse. Mas agora eu quero engenharia civil, então eu vou fazer na USP. Entendeu? Quer dizer, pudesse fazer esse movimento entre universidades. Mas aqui o nosso sistema é todo ele bloqueado, né? A gente, em vez de abrir para a cooperação, a gente fecha, né? Fecha para a cooperação. Então, isso é um desastre total. De modo que é um sistema muito bom, e eu posso dizer que o ano passado, um ex-aluno da UFABC, que se formou em engenharia de produção, ele ganhou um prêmio internacional que chegou quase a $1 milhão, a empresinha dele, tá? De modo que também dá alguns recursos, viu? Com gente que tem iniciativa. E ela estimula muito essa iniciativa. Criem as suas próprias empresas, andem com as suas próprias pernas, não fiquem esperando que outros lhe dêem um empurrão. Então, eu acho que isso é importante. Eu posso dar bom, não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigado, professor. Tudo bem. Professor, só para encerrar, a gente recebeu uma pergunta da Sofia aqui. Ela queria saber o estímulo para nós, futuros engenheiros, para continuar no país, vendo possibilidades de salários justos e valorização do nosso trabalho em países como a Alemanha, por exemplo. Então, qual é o estímulo para a gente ficar aqui no Brasil? Como é o nome dela? Sofia.
Sofia, você agora me colocou no dilema de Sofia. Você me pegou, porque eu não sei responder. Veja o seguinte, isso depende, Sofia, depende simplesmente do seguinte, eu não posso pedir isso para ninguém, nem aconselhar isso para ninguém, é apostar um pouco no nosso futuro e ter paciência, né? Mas isso é um sacrifício que não tem o direito ninguém tem o direito de pedir, de modo que a tendência que tem ocorrido nesse país é essa mesmo. Pessoas procurarem se colocar nos outros países onde tem mais chance de preencher os seus sonhos, né, a sua vontade de crescer. De modo que eu acho que nesse momento que pode ser feito é o seguinte, vocês que têm amor pelo país, né, tentem fazer tentem mandar mensagens para dizer o que vocês acham que deve ser feito para melhorar não só o nosso ensino, mas também a nossa participação no desenvolvimento industrial. Uma coisa de imediata que eu acho que vocês podiam fazer, viu, Sofia, aí na Escola Politécnica, é o seguinte, precisamos de mais professores do setor industrial, professores que venham aqui e que sejam, e ainda existem alguns no Brasil, né, e que sejam grandes profissionais nas empresas para dar alguns cursos, porque cursos de projetos de máquina, cursos de pontes, esses cursos mais específicos, processos químicos, eu esqueci o meu nome, né, eles não podem ser dados para o professor. Você não aprende a fazer máquina lendo no livro. Você não aprende órgãos de máquina estudando no livro, você aprende fazendo. Você não aprende ponte lendo no livro, você tem que aprender com quem faz. Então, um primeiro ponto que seria muito importante, coisas imediatas, para tentar chegar a isso que você propõe como uma ação, seria essa. Queremos professores profissionais, não tem que ser tempo integral de dedicação exclusiva, coisa nenhuma, tem que ser excelentes profissionais, tem que ser pagos para fazer isso, tem que ser uma espécie de conferencistas, venham aqui uma vez, 2 vezes por semana, passem uma manhã cada dia da semana, 2 dias da semana, passem uma manhã na universidade para dar os seus cursos, conversar com os estudantes. O resto são profissionais excelentes da indústria e ainda existem esses profissionais, né? Mas é preciso correr com isso. Aproveitando, Sofia, a sua pergunta, eu quero deixar um convite. A Academia Nacional de Engenharia está fazendo um estudo exatamente para novos currículos de engenharia. E eu fiz uma proposta na última reunião que se consultassem estudantes de engenharia, como é que eles querem o novo currículo, o que eles sentem falta, como é que eles propõem soluções, o que precisa ser feito. Então, se tiver algum estudante que estiver interessado em fazer essa entrevista ou essa proposta, mande um nome para mim, para eu enviar para o coordenador, viu? Da Academia Nacional de Engenharia, porque eu acho que é importante ouvir os estudantes. A gente tem que separar, a gente hoje não há essa diferença de conhecimento ou de iniciativas também entre estudantes e professores. Nós somos todos estudantes, no final das contas, né? Nós estamos muito mais próximos. Então, o que os estudantes têm a contribuir para a formação, a sua própria formação e a organização de cursos universitários, né, é muito rica, e isso precisa ser aproveitado, né? Então, se tiver gente, se a própria Sofia quiser participar disso, ou outros também, né, para mandar para você o e-mail, a gente entra em comunicação e eu ponho em contato com a Academia de Engenharia. Levi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, galera, muito obrigado por terem participado. Foi muito importante os comentários de vocês. Então, muito obrigado, viu, Felipe? Até a próxima. Obrigado, pessoal.